A paz do Senhor, irmãos, dando continuidade aos nossos estudos, ao nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, da extensão de Dourados, dando continuidade, então, aos livros proféticos, hoje sobre o livro profético de Malaquias. Oremos. Pai, te agradecemos e te louvamos por termos chegado até aqui. Fica conosco, abre o nosso entendimento, para que possamos, Pai, entender a mensagem, mas que, acima de tudo, possamos praticá-los no nosso dia a dia, praticá-los e compartilhar o nosso aprendizado, porque isso é para a glória do seu nome, para a glória de Deus. Amém e amém. Malaquias, ou livro profético de Malaquias, sabe-se muito pouco a respeito de Malaquias, assim como é o caso de Obadias. O livro profético, os versos do livro profético não nos apresenta sua genealogia. Alguns estudiosos aí acreditam que o profeta tenha feito parte da grande sinagoga, o qual consistia em um concílio de escribas e outros líderes que ajudaram a reorganizar a vida e a cultura religiosa do povo judeu que retornou do exílio babilônico, previsto aí em Rio e o Alto, no livro escrito em 2011, aí na página 606. O profeta apresenta fortes convicções, Ele repudia veementemente a idolatria e o divórcio fácil e a injustiça social. Isso demonstrando aí um caráter íntegro sempre. Mostrou-se corajoso ao censurar aí a classe sacerdotal e influente da elite social da época. Malaquias representa ou significa meu mensageiro. O nome Malaquias pode ser traduzido dessa forma, ou meu anjo, A Septuaginta traduz aí por intermédio de Malaquias, como pela mão do seu anjo. Alguns estudiosos aí alegam aí que o nome é apenas um título editorial do livro, emprestado da fraseologia do capítulo 3, versículo 1, presumindo assim que a obra seja uma profecia anônima, sendo os principais argumentos aí a ausência de dados específicos no que diz respeito ao seu pai e a menção ao lugar de nascimento do profeta. Mas é nesses termos que o profeta Malaquias, ou o livro de Malaquias, se apresenta para nós. A composição do livro profético de Malaquias nos leva ao entendimento de que, apesar de ser o último livro do Antigo Testamento, não representa que, cronologicamente, Malaquias foi o último livro na história hebraica. Malaquias é anterior a outros livros do Antigo Testamento, como Esther, Esdras, Neemias e Crônicas, com a data de composição atribuída no período contemporâneo da atividade de Esdras e Neemias em Jerusalém. Essa teoria tem como fundamento a descrição paralela aí, da decadência religiosa e social da comunidade pós-exílica, registrada em Malaquias e nos livros de Esdras e Neemias. Por exemplo, os três confrontam o problema do casamento com estrangeiro, o divórcio, os abusos associados ao sacerdócio, aos serviços no templo, aos dízimos
sábado e a opressão aos pobres. Todos esses se confrontam nesses livros. A outra teoria fundamentada é um estudo cuidadoso do hebraico de Malaquias, revelando que o livro possui semelhança linguística com obras não do século V, mas do século IV a.C., possivelmente sendo escrito antes do período de Esdras, o escriba, aproximadamente entre 500 e 475 a.C. Então, essa composição do livro, onde ele apresenta essas profecias. O contexto da época das profecias ou do livro profético de Malaquias. A mensagem de Malaquias ele refletia aí um período de decadência do período pós-exílio do povo judeu. Antes ou a partir da construção em Jerusalém, durante o ministério aí de Esdras. Jerusalém nessa época provavelmente era uma satrapia ou uma província, como nos dias de hoje, como se fosse um vilarejozinho, como que a gente poderia dizer, um distrito, sob o comando de um governo persa. Possivelmente continuou pequena, pobre e sem expressão no vasto domínio dos persas, além de social e politicamente estagnada. Esse era o contexto das profecias, da época da escrita das profecias. Além das frequentes hostilidades com os samaritanos e o peso da vassalagem, contribuíram para que crescesse o ceticismo, a arrogância e a dúvida do povo em relação a Javé como Deus. Era um tempo de dúvida quanto à aliança e quanto ao cumprimento das profecias. Então, era um tempo de aflição em que passava o povo não acreditando mais no cumprimento das profecias e da aliança. Então esse era o contexto em que vivia o povo quando Deus levanta o profeta Malaquias para profetizar e ser porta-voz da sua mensagem ao povo. O propósito da mensagem de Malaquias. O principal propósito era a chamada ao arrependimento e a renovação da aliança com o Senhor. Purificação do sacerdócio corrupto e complacente que estava. Transformação de uma falsa e monótona adoração para um louvor do qual Deus se agrada, já que o povo estava em dúvida, o povo estava passando por essa aflição. Então o profeta chamou para transformar essa falsa adoração para um fervoroso, para um avivamento. A correção quanto aos abusos associados ao dízimo e ao sacrifício realizado no templo. A restauração dos elos familiares rompidos. Por isso ele declara veementemente que Deus odeia o divórcio. E o divórcio fácil e o rompimento da aliança e a formação de nova família com estrangeiros, com aqueles que não haviam laços com o mesmo
com a mesma religião e com os mesmos direcionamentos de Deus. E a inauguração de um programa de justiça social com base na ética da aliança, porque a injustiça social era muito grande. A injustiça social abatia o povo. Então esse era o propósito principal da mensagem de Malaquias, do livro profético de Malaquias, que Deus revelava a Malaquias para que fosse revelado ao povo, para chamar ao arrependimento. O tema principal do livro é o casamento e o divórcio. O casamento, segundo Malaquias, segundo Deus levantou para Malaquias profetizar que no tempo havia muito divórcio fácil, por qualquer poucos motivos, devido a não se acreditar, estar em tempo de dúvida quanto à aliança, quanto a Deus, quanto à restauração e quanto à vida em obediência à aliança. E o casamento é uma aliança sagrada abençoada por Deus, segundo Malaquias, com um propósito de comunhão e formação de vida familiar. Deus, nesses termos, então, odeia o divórcio porque a infidelidade dos cônjuges, seja ela de qual forma for, a infidelidade destrói esse elo de aliança. E, obviamente, que a destruição dessa aliança leva a uma nova aliança com estrangeiros, com estrangeiros que não são da mesma, não comungam da mesma espiritualidade ou da mesma crença, da mesma aliança com Deus Todo-Poderoso. Em Malaquias, o termo companheira, previsto lá no capítulo 2, versículo 14, está relacionado com estar unido. E por isso o profeta condenou os que, depois de se divorciarem, casaram-se com mulheres estrangeiras, ferindo essa aliança com Deus e corrompendo a religião hebraica. Esse é o tema principal do livro profético de Malaquias. É o que nós tínhamos separado para a aula de hoje, desse profeta. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Agradecemos e louvamos a Deus por esta oportunidade, que Ele possa nos abençoar com novas oportunidades, novos conhecimentos através de uma próxima aula. Muito obrigado a todos